A complexa caminhada na trilha do chip brasileiro. Em um mercado dominado por gigantes, o Brasil aposta em instrumentos de incentivo, investimentos nacionais e estrangeiros e articulação do empresariado local para buscar o seu lugar ao sol na indústria global de semicondutores. A indústria a ser desbravada não é das mais simples. Muito pelo contrário, o mercado de semicondutores é para gigantes ou para quem, de forma inteligente, souber ocupar os espaços que as novas tecnologias continuam a abrir todos os dias. Em um primeiro olhar, a tentativa do governo nacional de recolar o Brasil na rota dos chips, reiniciada há mais de uma década, parece não ter dado todos os resultados que se esperava, em volume de faturamento e representatividade das empresas. A própria Seitec, que nasceu e virou estatal com a missão de puxar esse barco, ainda não conseguiu fabricar 100% de um wafer, onde são depositados os chips, em território nacional. Mas não há como negar que, desde que o start foi dado, esse ecossistema avançou no país, amparado por políticas públicas como o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores e Displays, PADIS. Esse cenário, aliado aos investimentos internos e externos da iniciativa privada, reflete-se hoje em um mercado que reúne indústrias, Unitec, Seitec, HT Microsmart, cerca de 20 design houses e fornecedores de soluções, como softwares. Claro que o faturamento das companhias que atuam nesse segmento no país ainda não faz nem cócegas em um mercado que tem números gigantescos. As receitas mundiais de semicondutores chegaram a 339 bilhões de dólares em 2014, de acordo com a empresa de pesquisa e aconselhamento em tecnologia Gartner. Apenas como efeito de comparação, o conjunto das companhias que utilizam o PADIS atualmente, onde se incluem os principais players que atuam nesse mercado nacional, faturou, junto, cerca de R$1 bilhão. É um montante quase irrisório nesse setor, mas é o embrião de algo que poderá ser muito maior nos próximos anos, e é resultado desta política que foi construída, analisa o superintendente da área industrial do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, Maurício Neves. O presidente da Associação Brasileira da Indústria de Semicondutores, ABSEMI, e CEO da Unitec, Frederico Blumenstein, acredita que o Brasil está construindo um cenário interessante para o desenvolvimento futuro dessa indústria. Independentemente de serem melhores ou piores que em outros países, as políticas públicas que temos hoje incluem instrumentos importantes para o desenvolvimento desse mercado, aponta. Ele cita o próprio PADIS e o Processor Produtivo Básico, PPB, as condições diferenciadas de financiamento para a inovação oferecidas pelo BNDES e a participação do BNDES par como co-investidor de iniciativas nessa área. E o que deveria ser ajustado? Para o Executivo, um dos caminhos é o governo ajudar na criação da demanda por produtos, tanto por meio de compras públicas de produtos com componentes nacionais como com a substituição de importações. Precisamos que a economia cresça e que sejam criados mecanismos que também incentivem o consumo do produto nacional, sugere. Já o presidente da Sociedade Brasileira de Microeletrônica, Erickson Fabris, acredita que é preciso investir mais nessa área. E cita exemplos internacionais, como a China, que está destinando 120 bilhões de dólares para a sustentação da indústria de semicondutores nos próximos 10 anos, 12 bilhões de dólares por ano. O governo brasileiro destinou diretamente para o segmento, nos últimos 15 anos, cerca de 400 milhões de dólares, o que inclui a construção da Seitec e programas como SEI Brasil e o Sistema Brasileiro de Tecnologia, Cibratec, entre outros. Os investimentos feitos até hoje são pífios para um país que pretende fazer parte da cena global dos semicondutores, alerta Fabris. Por outro lado, ele observa que o Brasil começa a criar um ecossistema na área, que ainda é suscetível a um vento mais forte, mas deverá se fortalecer.
Se conseguirmos remover os obstáculos, até 2018 deveremos ter uma massa crítica e geração de negócios em volume suficiente que alavanque esse mercado, projeta. Os empresários que estão capitaneando iniciativas nessa área defendem que não dá mais para perder tempo, mas que também é necessário ter paciência para entender o ciclo desta indústria, que tem pouco mais de 10 anos de vida no Brasil. Existe um timing que precisa ser respeitado. Até porque estamos falando da indústria mais complexa do mundo, analisa o CEO e cofundador da HT Micron, Ricardo Felizola. Para ele, é difícil projetar o cenário futuro e prever, por exemplo, que o Brasil será o melhor em semicondutores daqui 30 anos é um sonho. A nossa visão deve ser a de, primeiro, aprender a jogar o jogo, para depois vislumbrarmos sermos campeões do mundo, defende. Mercado interno abre oportunidades. Com potencial de consumo interno formado por uma massa de 200 milhões de pessoas, experiência em manufatura de eletrônica aprendida nos últimos 20 anos e muitos engenheiros de qualidade, o Brasil se qualifica a ocupar um pedaço do cobiçado mercado mundial de chips. E, de fato, é preciso que isso aconteça. A eletrônica é hoje a base de quase todos os segmentos produtivos, da indústria até os serviços. Em 2014, a cadeia de eletroeletrônica brasileira exportou 6,6 bilhões de dólares e importou 41,9 bilhões de dólares, causando um déficit na balança comercial de 35,3 bilhões de dólares. Os componentes representaram 58% do total importado para abastecer os fabricantes de televisores, computadores e smartphones, entre outros produtos. Os nossos números em manufatura na área de eletroeletrônica são muito representativos, e fazer semicondutores para atender esse mercado interno é uma proposta inteligente, comenta o CEO da HT Micron, Ricardo Felizola. É de olho nessas oportunidades que a HT Micron está. Com sede no Tecnosinos, em São Leopoldo, atua na etapa de encapsulamento e teste de semicondutores. A operação está amadurecendo e sua participação no mercado de memórias para computadores, como notebooks, já é da ordem 20% a 25% do cenário nacional. A expectativa é atingir 30% a 40% em 2015. As atividades de encapsulamento e teste representam em torno de 20% do custo do componente final e contemplam as atividades desde o corte do wafer até o teste funcional do produto. No país, é um mercado de aproximadamente 2 bilhões a 3 bilhões de dólares, que pode ser ocupado por players locais, como as empresas HT Micron e Smart Modular. Juntas, temos um sexto desse mercado, ou seja, tem muito espaço para crescer nos próximos anos, projeta Felizola, de olho, especialmente, no fornecimento de componentes para smartphones, um dos focos para esse ano. O presidente da CEITEC, Marcelo Lubaszewski, diz que reforçar a atuação na etapa de back endereço é uma alternativa que vem sendo adotada por diversos países que buscam seu lugar ao sol no segmento de semicondutores. Existe um mercado muito interessante para ampliarmos barbaramente nossa participação nessa área, a ponto de nos tornarmos exportadores de componentes encapsulados, aposta. A própria CEITEC, que nasceu para ser uma fabricante de wafers em pequena escala e um design center, resolveu, nos últimos meses, investir também nesse segmento e implantou na sua unidade localizada na Lomba do Pinheiro, em Porto Alegre, a etapa final da fabricação de circuitos integrados. O executivo acredita que, mesmo para empresas que têm no seu core a fabricação de wafers, como a CEITEC e a Unitec, é importante ter essas outras etapas. Quanto mais elos da cadeia tivermos internalizados no país, melhor. Isso nos permitirá vender o chip da forma mais pronta possível para o mercado, analisa. Em um mercado de proporções globais, é preciso aumentar a demanda para fazer com que as companhias mundiais enxerguem nesse mercado a possibilidade de criar um cluster local. O principal analista de pesquisa do Gartner, Masatsumi Yamaji,
Porém, alerta que o maior desafio para a indústria eletrônica no Brasil é a concorrência com a China. O país asiático tem uma ampla cadeia de suprimentos, então, a produção de equipamentos eletrônicos ainda cresce muito lá. Essa indústria precisa de concentração de recursos para ter eficiência, comenta. Com o aumento do custo do trabalho na China, já está acontecendo uma migração dos locais de produção, mas, ainda assim, está indo na direção dos países da Ásia e Pacífico. Expectativa é otimista para o estado. O Rio Grande do Sul sempre teve um posicionamento forte no mercado de semicondutores e entrou no mapa do setor definitivamente ao sediar a CEITEC. Hoje, soma operações como a HT Micron, um centro de treinamento de projetistas na UFRGS, a Santa Maria Design House, em breve, terá o Instituto Tecnológico em Semicondutores, que será implantado no Tecnosinos, em São Leopoldo. Na competição para atrair investimentos, o Estado tem a seu favor a boa capacidade de formar pessoas nos seus cursos universitários de engenharia, além de boas escolas técnicas. Por outro lado, perde para outros mercados pela sua localização geográfica e pelo fato de não ter grandes indústrias consumidores desses insumos localmente. É em São Paulo que se concentram os grandes players de eletroeletrônica. Ainda assim, há um cluster importante se consolidando por aqui, afirma o presidente da CEITEC, Marcelo Lubaszewski. Ao mesmo tempo, ele diz que é importante que o Brasil se desenvolva como um todo nessa área para conseguirmos criar um núcleo nacional forte. Os empresários estão otimistas para os próximos anos. Somos uma indústria nascente que cresce a taxas mais elevadas que a tradicional, comemora o CEO da HT Micron, Ricardo Felizola. De fato, a companhia cresceu muito em 2014, ano que marcou a inauguração oficial da sua fábrica, no Tecnosinos. O faturamento chegou a R$200 milhões, contra R$40 milhões em 2013. A CEO do Tecnosinos, Suzana Kakuta, também relata que o interesse de players desse setor está aumentando. Temos tido várias reuniões com interessados que vêm aqui, olham o nosso potencial e estão em stand-by, no aguardo do crescimento desse mercado do Brasil, observa. Problema de falta de mão de obra precisa ser minimizado. Para o mercado interno de semicondutores deslanchar, a economia brasileira precisa voltar a crescer e a cadeia se desenvolver mais rapidamente, com a chegada de novos fornecedores que possam participar localmente de cada vez mais etapas de fabricação e back endereço. Também preocupa o setor a burocracia da alfândega brasileira, que faz com que a liberação de matéria-prima importada, muito usada nesse segmento de semicondutores, leve semanas ou até mesmo meses. O mesmo acontece com questões ligadas à logística, especialmente no Rio Grande do Sul. Como a pista do aeroporto Salgado Filho é pequena, alguns equipamentos de maior porte, usados para a montagem de fábricas e laboratórios, precisam desembarcar em outras cidades e depois chegar por terra ao estado. Mas nada é mais sensível do que a questão da mão de obra, afirma o coordenador do Instituto de Semicondutores da Unisinos, Celso Peter. Precisamos de milhares de projetistas para entrar nesse mercado definitivamente, observa. De uma forma geral, a falta de pessoas ainda não parece comprometer os projetos atuais, já que essa indústria ainda está engatinhando. Mas, como a expectativa é crescer e muito nos próximos anos, é preciso pensar desde já nessa questão. Uma das iniciativas é o Programa CEI Brasil, idealizado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, MCTI, que tem como um dos seus objetivos a formação de projetistas de circuitos integrados por meio de 3 centros de treinamentos. O primeiro foi implantado em 2008, em Porto Alegre, no Instituto de Informática da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS, e já formou cerca de 323 profissionais. Os outros 2 estão em Campinas e São Paulo. Juntos, já prepararam para o mercado cerca de 700 projetistas.
Estamos formando pessoas com conhecimento técnico e buscando complementar uma deficiência curricular da grande parte dos cursos de graduação relacionados do país, que nos últimos anos foram deixando de lado a metodologia de projeto de circuitos integrados e microeletrônica, comenta o diretor técnico do programa CEI Brasil, Erickson Fabris. O gestor, que também é professor da Escola de Engenharia da UFRGS e presidente da Sociedade Brasileira de Microeletrônica, relata que o cenário não é muito otimista. O Centro de Treinamento de Campinas não terá uma nova turma, que iniciaria em março de 2015. Não houve a disponibilidade de alocação de recursos para este ano, lamenta. É um investimento de R$100 mil por mês, para 50 profissionais, que totaliza R$2,5 milhões em 2 para treinamento completo. CEITEC quer fabricar 100% de wafer ainda em 2015. A CEITEC sempre gerou muita expectativa no mercado. A ideia de o Rio Grande do Sul sediar uma fábrica de chips surgiu em 2000, a partir da doação de equipamentos da Motorola. O governo estadual, a Prefeitura de Porto Alegre, universidades e empresas locais logo abraçaram e contribuíram com a iniciativa. Apesar da boa vontade, faltavam recursos para tornar o projeto uma realidade. Depois de um período atuando como associação civil, a CEITEC se transformou em estatal. Desde 2006 até o fim de 2014, recebeu investimentos de R$670 milhões do governo federal, para a construção da sua fábrica e todas as outras despesas de operação. Desde a ideia inicial, 14 anos se passaram, período marcado por diversas mudanças e polêmicas, trocas de razão social e de presidentes, atrasos nas obras da fábrica, dúvidas do mercado sobre a eficácia da aplicação de recursos públicos neste empreendimento e indícios de irregularidades e superfaturamento analisados pelo Tribunal de Contas da União, TCU. A expectativa de ver a empresa produzir chips localmente continua. A CEITEC tem um design center e uma fábrica e nenhuma destas duas unidades está funcionando como deveria. Depois de todo esse tempo, eles não fabricaram um único wafer inteiro, e não é por falta de dinheiro. É lamentável, critica um especialista nessa área, que prefere não se identificar. Segundo ele, nos últimos tempos, a empresa direcionou seu foco para etapas mais simples na cadeia de semicondutores, como a de back-end, e abandonou a fábrica. A informação, entretanto, é desmentida pelo presidente da CEITEC, Marcelo Lubaszewski. A fábrica não está nem será desativada. Está completamente populada e operacional, assegura. E cita o fato de ter recebido, no final de janeiro, a certificação ISO 9001-2008, norma que reconhece a gestão da qualidade de uma empresa. Uma unidade desativada nunca receberia essa certificação, acrescenta. A área certificada foi o back-end da fábrica, onde são realizadas as etapas de teste, afinamento e corte dos wafers de silício contendo os chips. A auditoria foi realizada pela BS Quality Evaluations. A CEITEC, de fato, ainda não produziu a totalidade das etapas de um wafer. Lubaszewski explica que é possível fazer, atualmente, 70% do processo de fabricação na sua fábrica na Lomba do Pinheiro. O restante está sendo feito fora do país. O time trabalha para finalizar a transferência de tecnologia. Na prática, isso significa preparar a receita, quantidade de insumo, tempo de mistura e temperatura, de como cada produto será fabricado. E não basta chegar a uma fórmula certa. É preciso repetir mais de 100 vezes cada processo. Esse é o segredo da fabricação. Já sabemos fazer cerca de 70% das receitas e já estamos reproduzindo na nossa fábrica com repetibilidade, diz o gestor. A expectativa é que, até o final de 2015, seja possível chegar a 100% da fabricação de um wafer, excetos de memória não volátil, quando precisa gravar informação de maneira permanente e não volátil. Para atender tudo, deverá estar pronto em 2016.
Lubaszewski admite os atrasos e comenta que é algo normal, já que a Ceitec chegou na frente de todos os outros players e teve que passar por alguns processos bastante complexos pela primeira vez. O CEO e cofundador da HT Micron, Ricardo Felizola, concorda. Eles foram praticamente os bandeirantes entrando na selva e derrubando a mata, brinca, destacando que a Ceitec enfrentou as dificuldades normais de quem desbrava o mercado. Felizola comenta ainda que a planta da Ceitec é derivada de doação de equipamentos da Motorola e desenhada em outra época, há mais de 10 anos. Além disso, lembra que foi criada para ser um instituto, depois virou empresa e estatal. É complicado ser estatal porque isso significa ter pouca flexibilidade ao mesmo tempo em que precisa responder a um mercado extremamente vigoroso, alega. Fabricantes de semicondutores no Brasil. Nos últimos anos, a indústria de tecnologia no Brasil vem tentando instalar uma fábrica de semicondutores que opere em escala comercial, mas até o momento apenas algumas obtiveram sucesso. Neste artigo, mostraremos quais são os fabricantes de semicondutores no Brasil. Planos para implementar uma grande empresa de semicondutores no Brasil começaram no início dos anos 2000, quando era esperado trazer investidores japoneses ao país com a definição do padrão para a TV digital. Posteriormente, as empresas desistiram da decisão de continuar com as negociações. Ao longo dos anos seguintes, a indústria brasileira de tecnologia foi tomada por rumores de novos projetos para a produção de semicondutores. Nas décadas de 1970 e 1980, o país já teve algumas fábricas deste tipo, que utilizavam a tecnologia da época, mas foram desativadas no início da década de 1990. O governo brasileiro ainda realiza grandes investimentos na área, visando chamar a atenção das empresas para investir na produção de semicondutores no país. Tais empresas já possuem isenção de todos os impostos federais, como o PIS, COFINS e ISS, e em alguns estados como Rio de Janeiro e São Paulo, um desconto em impostos municipais também é oferecido. O Brasil investe 1,4% do seu PIB no setor de tecnologia, ciência e inovação, dos quais 0,54% provém de investimento privado. O mercado de semicondutores no Brasil lucra em torno de R$ 1 bilhão. A indústria de eletrônicos no Brasil utiliza componentes que são importados, que tendem a aumentar o preço para os consumidores e tornar o país mais dependente da tecnologia de outros. O Brasil gasta em torno de 6 bilhões de dólares ao ano com a importação de semicondutores. Uma vez que ainda há incerteza neste mercado no Brasil, empresas tendem a ser cautelosas antes de iniciar um empreendimento, que tendem a custar inicialmente em torno de 4 bilhões de reais. Também é apontado por especialistas que, para implementar tal instalação com sucesso, são necessários investimentos em educação e na preparação de profissionais para trabalhar nesta área. O Brasil já possui centros trabalhando no desenvolvimento de semicondutores, que são fabricados no exterior ou nas fábricas locais existentes. Atualmente, existem alguns participantes fabricando semicondutores no Brasil, mas que ainda estão longe de representar um impacto significante na indústria. Espera-se que um empreendimento recente possa diminuir a dependência do Brasil em componentes importados. O processo de fabricação no país ainda utiliza tecnologias mais antigas, com chips sendo produzidos em um processo de 600 nanômetros, se comparado com os demais que possuem a capacidade de fabricar com um processo de 10 nanômetros.
Conexões, tecnologias, infinitas possibilidades. Universidade e iniciativa privada com olhos para o futuro. O projeto HT nasce de interesses complementares de troca e crescimento. De um lado, a excelência da tecnologia coreana e de outro, o potencial do mercado brasileiro. Essa união criou um projeto de inovação para o Brasil. O local escolhido para implantar a fábrica de encapsulamento e testes de semicondutores foi São Leopoldo, no estado do Rio Grande do Sul, dentro do Tecnocinos, o parque tecnológico da Universidade do Vale do Rio dos Sinos. O projeto HT é uma iniciativa entre uma universidade, a Unicinos, e uma joint venture, a HT Micron. Seu objetivo foi implementar um complexo fabril para o encapsulamento e teste de semicondutores em escala industrial, associada à promoção de pesquisa e desenvolvimento junto à universidade. A fábrica da HT Micron é a maior e mais moderna da América Latina para a produção de chips para computador, smartphones, tablet, ultrabook, dentre outros produtos, atuando no encapsulamento e teste de semicondutores. É um elo importante da cadeia de valor da indústria de semicondutores, que vem para suprir a carência desses produtos para o mercado nacional. The most valuable asset of a business employees. For that, HT Micron's partnership with Unicinos is priceless. For both of us, we have outstanding students from Unicinos to work for HT. And HT can help Unicinos with the R&D projects. It is a win-win strategy. And very fortunately, Father Marcelo and I shared the same thought. I have a good faith in Unicinos, and it will be the key factor for HT's success. This collaboration model has been adopted in Korea already and has been proven as a success in the past. Unicinos is at a good position now to use HT and HANA as a leverage to learn from Korean universities and became one of the top universities in the world. A HT Micron é uma joint venture entre o grupo brasileiro Parity Participações e a empresa sul-coreana Hana Micron. A Unicinos desenvolveu com a joint venture uma aliança estratégica que ofereceu a infraestrutura de salas limpas, formação de recursos humanos qualificados, serviços tecnológicos e pesquisa aplicada em colaboração com universidades sul-coreanas. Uma universidade com visão estratégica global para a promoção do desenvolvimento regional. No Tecnocinos, o projeto encontrou apoio e segurança para seguir em frente e crescer nesses 4 anos intensos de trabalho. Na liderança da Unicinos, o reitor da universidade, Padre Marcelo Fernandes de Aquino, abraçou com espírito empreendedor essa ideia. A Unicinos tem a satisfação de entregar à HT Micron a fábrica de encapsulamento de semicondutor. Foi uma grande experiência de complementariedade e de colaboração com o grupo HT Micron e, para nós, significou um passo importante na rota de sermos reconhecidos como Universidade Global de Pesquisa. Longa vida a colaboração da Unicinos com a HT Micron, longa vida a nossa sociedade brasileira que se insere entre as sociedades democráticas graças ao investimento na inovação e na tecnologia. Para sua realização, o projeto teve também apoio de diversas áreas dos governos municipal, estadual e federal, uma articulação de muitas mãos e cérebros que vislumbraram o potencial desse empreendimento sustentado por uma política industrial nacional.
O Brasil está entre as 4 primeiras posições mundiais do mercado consumidor de computadores, celulares e aplicativos tecnológicos da indústria eletroeletrônica. E a instalação da HT Micron em solo nacional visa atender ao grande déficit deste segmento de mercado, com uma tendência de crescimento, criando produtos de qualidade desenvolvidos e produzidos no Brasil. A HT Micron é uma joint venture entre o grupo Parity, com mais de 30 anos de experiência na área de informática e tecnologia eletrônica, e a Hana Micron, um grupo coreano detentor da tecnologia de encapsulamento e teste na área de semicondutores. Esta joint venture encontrou na Unicinos o parceiro em termos de universidade necessário para o desenvolvimento do projeto. O Parque Tecnológico Tecnocinos abriga hoje o mais moderno prédio em termos de sala limpa para semicondutores do Hemisfério Sul. Esse ativo permite à HT Micron postular a liderança no Brasil na área de semicondutores, sendo uma empresa fundamental na cadeia produtiva brasileira para a execução das políticas necessárias ao país para o desenvolvimento dessa atividade. A HT Micron e a Unicinos são um exemplo claro do que a interação profícua entre universidade e empresa pode produzir em termos de ambiente de inovação num país como o nosso. O projeto traz uma experiência multicultural importante para a economia a partir do encontro de culturas acadêmicas e empresariais distintas do Brasil e da Coreia do Sul. Desde a concepção até a inauguração do Complexo Fabril, foram 4 anos de muito trabalho. No primeiro ano, o projeto HT dedicou-se à estruturação do negócio. Foi concebido o modelo de negócios e sua governança. Os primeiros desenhos do projeto foram traçados. No segundo ano, dedicou-se à conclusão dos projetos de engenharia e suas aprovações e licenças. A consulta de financiamento do projeto foi aprovada pelo BNDES. Ainda nesse ano, a Joint Venture iniciou a sua pré-operação no chamado Basecamp, local cedido pela Unicinos, onde está situado o Instituto Tecnológico de Semicondutores, iniciando a manufatura de smart chips para o mercado nacional. O terceiro ano foi marcado pela aprovação final do financiamento junto ao BNDES, que contou com o apoio do Badesul. Foi dado início à construção e o grande desafio foi lançado: implantar uma fábrica de encapsulamento e teste de semicondutores com transferência de tecnologia sul-coreana a um custo globalmente competitivo. Um modelo de negócio que consolida um novo padrão de desenvolvimento socioeconômico no século XXI. Do terceiro ano até a conclusão do projeto HT, muitos foram os resultados. Fruto da duplicação do Basecamp, houve o lançamento de novos produtos para o mercado. Além disto, diversas foram as iniciativas da Unicinos alavancadas pelo projeto. A criação do Instituto Tecnológico de Semicondutores, o ITT Chip, com foco na formação de recursos humanos qualificados, serviços tecnológicos e pesquisa aplicada. O lançamento do mestrado profissional em Engenharia Elétrica. O estabelecimento de colaboração avançada em ensino e pesquisa com universidades e institutos sul-coreanos. A promoção de intercâmbios acadêmicos e de estágios para professores e alunos em instituições sul-coreanas. O desenvolvimento de competências globais para a Unicinos, como a implantação de cursos ministrados em inglês. E claro, o término da construção da sede definitiva da Joint Venture HT Micron, um momento esperado por todos. O projeto contribui para a consolidação do sistema Unicinos de ciência, tecnologia e inovação. O projeto HT celebra a inflexão tecnológica da Unicinos e projeta sua internacionalização, na visão da Unicinos ser reconhecida como uma universidade global de pesquisa em 2025. Na atual economia globalizada, motivada pela revolução da tecnologia da informação, a mediação de culturas acadêmicas e empresariais distintas traz para dentro do projeto HT um grande desafio para o futuro. Muitas foram as externalidades do projeto, desde a formação do Instituto Tecnológico de Semicondutores, a criação de um mestrado profissional em engenharia elétrica com ênfase em semicondutores, a colaboração em nível avançado da Unicinos com instituições de ensino e pesquisa sul-coreanas e as competências globais trazem
para dentro da universidade, no seu papel de formação de recursos humanos qualificados, as competências para desenvolvimento de um cluster de alta tecnologia na região, num projeto de inovação para o Brasil. O projeto consolida uma aliança avançada entre a universidade e a iniciativa empresarial. Coloca o Estado na rota da economia do conhecimento, formando um cluster de alta tecnologia conectado com a economia global. Um grande desafio tornado realidade graças ao alto nível da relação universidade-empresa. Um sonho compartilhado entre brasileiros e coreanos. É a Unicinos conectando pessoas com a tecnologia, com o mundo, com o futuro e com infinitas possibilidades. Eu acredito que esse projeto, essa fábrica, esse empreendimento, ele é bastante significativo. Nada mais, nada menos que 9.200 metros quadrados aqui dentro da universidade, refletindo uma outra parceria, a parceria entre empresa e universidade. Nós sabemos que para ter um projeto de inovação consistente, é necessário que haja esta relação, principalmente quando se trata de área de inovação, entre empresas privadas, geradores de tecnologia, muitas vezes internacionais, institutos tecnológicos e científicos de universidades e todos os incentivos que é possível se construir através de políticas de governo. Eu acredito que essa transferência de tecnologia vai ser um marco para a indústria brasileira e vai propiciar o desenvolvimento de novos produtos e processos, a formação de pesquisadores, de trabalhadores. E aqui eu queria dizer para os senhores que nesse processo nós estamos imensamente empenhados. Cada vez mais a educação no Brasil vai ter um papel estratégico. De um lado, para assegurar a permanência, a perenidade, a garantia que não se volta atrás no fantástico processo de desconcentração da renda ocorrido no nosso país nos últimos 11 anos. Esse processo que levou para as classes médias uma população equivalente à da Argentina, ou um pouco mais até que a da Argentina, 42 milhões de pessoas ascenderam à classe média e 36 milhões de pessoas foram retiradas da miséria, da pobreza extrema. Para segurar esse processo, só há um caminho, o caminho da educação. Para tornar esse processo irreversível, só tem um caminho, o caminho da educação. Acredito que aqui no sul do país, aqui em São Leopoldo, se constitui um eixo muito importante da indústria de semicondutores. Além de São Leopoldo, cidades como Porto Alegre, Santa Maria, no Rio Grande do Sul, Florianópolis, em Santa Catarina, e Pinhais, no Paraná, estão colocando essa região do Brasil com imenso destaque no mapa nacional. Como uma alusão ao Vale do Silício, eu escutei aqui pessoas chamando a região de Vale do Sul-lício, num infame trocadilho, mas trocadilho serve para a gente não esquecer que aqui nós podemos, de fato, estar estruturando um Vale do Silício brasileiro. Nós reconhecemos
que no Rio Grande do Sul foi a implantação do CEITEC, uma fábrica pública de semicondutores que desencadeou um processo extremamente virtuoso. E agora, a chegada da HT Micron coloca esse processo numa outra dimensão e num novo patamar. Quero dizer para vocês que eu tenho certeza que nós teremos aqui um processo extremamente rico e diversificado. E, por isso, quero também dizer que nós vamos continuar apoiando a cooperação do Brasil com a Coreia, a cooperação entre instituições de ensino e de pesquisa e o setor privado. O ministro da Ciência e Tecnologia tem uma preocupação centrada justamente nesse caráter empreendedor da inovação, no caso da relação entre centros de pesquisa e indústria. Por isso, eu acredito que iniciativas como a criação da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, a Embrap, que já iniciou as suas atividades, terá papel de destaque no fomento à cooperação entre empresas e instituições de pesquisa. Além disso, o Inova Empresa, que em apenas um ano lançou 12 editais, para os quais se inscreveram mais de 2.600 empresas, contando com a participação de 223 instituições de ciência e tecnologia. Portanto, junto com o BNDES, junto com a FINEP, que contrataram 16 bilhões em planos de inovação, há outros 23 bilhões e 400 milhões em contratação. São iniciativas estratégicas como essa que mudam a dimensão e o patamar das políticas de apoio à inovação no Brasil. E a experiência da HT Micron e da Unicinos mostra que este é o caminho para darmos o salto tecnológico necessário para que entremos na economia do conhecimento, para que levemos maior competitividade à nossa indústria e à continuidade do nosso desenvolvimento, sempre sustentado na distribuição de renda e neste processo de inclusão social que tem por objetivo transformar a nossa população trabalhadora, em técnicos, a nossa população em cientistas, pesquisadores, universitários, eu repito, em técnicos, porque hoje, por exemplo, eu assisti dentro da HT Micron essa convivência de engenheiros com técnicos de alto nível. Queria dizer que esse é o nosso caminho. Muito obrigada. Pequenos, mas poderosos. Os chips são destinados a computadores, tablets, smartphones e pendrives. O processo de produção segue rigorosos padrões, principalmente de higiene. Para entrar na sala onde são feitas as ligações elétricas que conectam os chips aos componentes eletrônicos, é preciso vestir um traje adequado e passar por um chuveiro de ar. Tudo isso para que nada prejudique o produto, que chega a passar por 5 testes de qualidade. Toda a linha de montagem é automatizada. A HT Micron é uma parceria entre uma empresa gaúcha e outra sul-coreana, que encontraram em São Leopoldo o ambiente ideal para se tornar a maior da América Latina no setor. O Rio Grande do Sul tem essa densidade de universidades, tanto na área de engenharia mecânica, como química, como eletrônica, certo? Todas as universidades aqui do Rio Grande do Sul se interessaram pelo projeto e, no caso, a Unicinos ela foi mais ágil, porque ela tem um programa de tecnologia aplicada muito forte. A empresa fabrica atualmente 6 milhões de chips por mês. A nova sede vai ter 10 mil metros quadrados. Quando estiver a pleno, vai produzir 30 milhões de unidades por mês. Mas a matéria-prima e as máquinas vão seguir sendo importadas da Coreia do Sul. O Brasil é o 4º mercado mundial em eletroeletrônicos,
mas importa a maioria dos componentes. Além disso, a falta de mão de obra especializada obriga a vinda de profissionais de fora. Hoje, 10 sul-coreanos atuam na empresa. A experiência do país na área da tecnologia tem qualificado o trabalho local. Segundo o engenheiro responsável por um dos setores da fábrica, a cada dia se aprende algo novo com os colegas orientais. O conhecimento na área de semicondutores é muito recente no Brasil, então a gente precisa desse conhecimento externo e trazer para cá para nos ensinarem. E os coreanos vêm bem? Eles vêm boa hora, vêm muito bem. De acordo com o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico das Indústrias de Semicondutores, a HT Micron precisa investir 5% do faturamento em pesquisa e desenvolvimento aqui no Brasil. Uma parceria entre a empresa e a Unicinos tem realizado intercâmbio de alunos com universidades sul-coreanas. Assim, é possível formar profissionais mais qualificados e também trocar experiências. Tanto nós, empresa, quanto a universidade, manda a gente para lá para antecipar esse preparo. Apesar de São Leopoldo ser um forte polo de tecnologia, a cidade, assim como o país, ainda engatinham no setor de semicondutores. De acordo com a prefeitura, hoje o mercado local apresenta uma defasagem de 250 vagas na área de tecnologia. Por isso, a partir do ano que vem, vão ser oferecidos cursos de especialização. Em 2014, um grande projeto de capacitação para quem já está cursando, mas também qualificando essa mão de obra, porque a HT Micron ela tem essa necessidade de uma mão de obra um pouco mais qualificada. Quando estiver 100%, a fábrica vai empregar 800 pessoas. O investimento total deve chegar a 370 milhões de reais. Uma nova indústria para o Rio Grande do Sul e para o Brasil. Assim pode ser resumida a cerimônia de entrega das chaves do prédio da maior fábrica de componentes semicondutores da América Latina, que terá capacidade para produzir até 360 milhões de chips por ano, gerando cerca de 800 empregos diretos em até 4 anos. Nós não fabricamos o semicondutor, nós recebemos o semicondutor fabricado em chips e encapsulamos esses chips e testamos esses chips. Então, nós fazemos uma parte do processo. Essa parte do processo, para vocês terem uma ideia, ela é mais ou menos 25% do valor da produção final de um componente semicondutor. Então, nós estamos agregando 25% de valor no Brasil, 25% que não era agregado antes. A construção da fábrica, que iniciou em 2012, foi o resultado de uma parceria entre a HT Micron e a Unicinos. A empresa se compromete em investir 1% do faturamento anual em pesquisas realizadas na universidade, que visam tecnologia e inovação. Eu creio, tanto uma empresa como a HT Micron pode se tornar uma empresa brasileira de envergadura global, como a pretensão da Unicinos, nos próximos 15 anos, é de se tornar uma universidade global de pesquisa. Uma parceria que também traz benefícios para o Parque Tecnológico São Leopoldo, o Tecnocinos, localizado no campus da Unicinos de São Leopoldo, onde a HT Micron está instalada. A HT, ela configura uma nova área de conhecimento, isso gera uma série de oportunidades, em especial para o nosso Parque Tecnológico, no sentido de atrair outras empresas da cadeia de semicondutores. Então é um fato bastante importante a entrega do prédio. Eu participei desde o início desse processo e para nós ele significa um sonho se tornando realidade. Durante a cerimônia, diversas autoridades falaram sobre o sucesso do empreendimento. Cristiano Richter, diretor de desenvolvimento e expansão da Unicinos e coordenador executivo do projeto da HT Micron, lembrou do início do processo de construção da fábrica e ressaltou os próximos desafios traçados através do investimento. O projeto HT se encerra hoje, mas o desafio continua através dos projetos corporativos da Unicinos Global e de semicondutores. O prefeito de São Leopoldo, Aníbal Moacir da Silva, entregou a certidão do Abitse e destacou a parceria do município na vinda de outros investimentos vindos da Coreia do Sul. E agora os nossos amigos coreanos, que têm suas empresas lá, sabedores que a HT Micron está aqui, que a Hyundai virá, por que não virem para cá também? E São Leopoldo, então, dá mostras e está de braços abertos para esses novos investimentos.
O embaixador do Brasil na Coreia do Sul, Edmundo Fujita, ressaltou que acompanhou o projeto de instalação da fábrica e lembrou a competência do Brasil no mercado de semicondutores. Após a cerimônia, cerca de 25 autoridades visitaram o interior da fábrica, que conta com 10 mil metros quadrados. Eles conheceram a maior sala limpa da América Latina. A fábrica conta com 7,5 mil metros quadrados de sala limpa de padrão internacional. O ambiente é protegido de partículas, pó, gordura ou umidade, ou seja, tem condições que permitem processar os chips. Para acessar o local, é necessário utilizar roupas que cobrem o corpo todo. Uma tecnologia de ponta que está no Rio Grande do Sul, que venceu outros estados pela disputa da empresa. A importância do passo dado ontem em direção ao desenvolvimento da economia foi lembrado pelo secretário de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul, Mauro Kinijinic, que representou o governador do estado, Tarso Genro, no evento. Como bem disse os empreendedores, é o primeiro passo. Nós temos uma expectativa muito grande no Rio Grande do Sul, que breve virão outras empresas se dedicando a essa área de atuação. Focada em promover soluções inovadoras para seus clientes, a companhia conta com uma estrutura completa. A planta industrial, localizada em Ribeirão das Neves, Minas Gerais, tem uma área construída de 19 mil metros quadrados, com capacidade de produzir até 130 mil wafers por ano. Com o objetivo de garantir total integridade aos seus produtos, a empresa possui 4.200 metros quadrados de sala limpa classe 1000, ambiente que pode ser até 100 vezes mais limpo que um centro cirúrgico, em conformidade com os padrões mais elevados de qualidade internacional. Assim, a Unitec garante que seus produtos cheguem com a máxima qualidade aos seus clientes. A Unitec é uma sociedade entre Corporación América, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, IBM Corporation, Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, Matec e WS Intex. Com profissionais altamente qualificados e empenhados em transformar o futuro da sociedade, a Unitec tem a inovação, a ética e a sustentabilidade como premissas contínuas em todos os seus processos. Aproximar o futuro e tornar a vida das pessoas cada vez melhor. Esse é o nosso compromisso.
Em um mundo cada vez mais conectado, dominar a tecnologia é antecipar o futuro. Desenvolver soluções inovadoras que facilitem a comunicação e simplifiquem processos é fundamental para o crescimento econômico das nações modernas. Em Porto Alegre, capital do estado do Rio Grande do Sul, está localizada a Seitec S.A., única empresa da América do Sul capaz de produzir circuitos integrados em escala comercial. Fundada em 2008, é uma empresa pública vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que desempenha o papel estratégico de fortalecer a indústria de microeletrônica no Brasil. A Seitec é resultado de uma política de fortes investimentos do governo federal para desenvolver e fornecer chips para necessidades do país. Com o foco no futuro, a Seitec S.A. tem a missão de posicionar o país como um player global no mercado de semicondutores. A empresa contribui para colocar o Brasil no seleto grupo de países que se destacam no mercado mundial de microeletrônica. Numa área de 14.700 metros quadrados, a Seitec conta com uma estrutura física ampla e moderna, projetada especialmente para o desenvolvimento e produção de semicondutores. Com uma design house e uma fábrica na mesma operação, a empresa é capaz de oferecer serviços do início ao fim da produção de circuitos integrados. A Seitec, ela atua no mercado de identificação eletrônica. Esse é um dos mercados mais promissores da eletrônica moderna, porque ele tem tudo a ver com um mundo cada vez mais interconectado. O Brasil era o único dos chamados BRICS, economias emergentes, que não dispunha de uma capacidade doméstica nacional de produção de circuitos integrados. A Seitec hoje é uma realidade. É uma empresa que projeta, fabrica e vende circuitos integrados. Por um lado, a Seitec tem por missão fomentar o desenvolvimento da indústria microeletrônica no Brasil. Mas, por outro, enquanto empresa pública, talvez mais importante do que isso seja fomentar a formação e a capacitação de pessoal para trabalhar nessa indústria. Empresa que busca constantemente padrões de excelência de classe mundial, a Seitec S.A. reúne em seus quadros de colaboradores excelentes profissionais da área de microeletrônica. É uma equipe talentosa e dinâmica de jovens e promissores engenheiros, orientados por profissionais brasileiros e estrangeiros, com farta experiência em empresas de semicondutores do exterior. Como empresa pública, a Seitec também tem a missão de qualificar a mão de obra para a indústria microeletrônica brasileira. Na busca de crescimento e rentabilidade em um mercado altamente competitivo, a Seitec S.A. atua na concepção, fabricação e venda de circuitos integrados para as mais variadas aplicações, oferecendo soluções na área de identificação por radiofrequência e de chips especialmente projetados para atender às necessidades dos produtos de seus clientes. Divisão de Design. Unidade encarregada de projetar semicondutores por meio de seu Design Center, tem a missão de conceber os complexos circuitos integrados e realizar as prototipagens de chips. A área desenvolve projetos a partir das demandas da Divisão de Desenvolvimento de Produtos e Negócios, com quem atua em conjunto. O setor ainda coordena os esforços na produção de conhecimento e de propriedade intelectual da Seitec S.A., um dos fatores mais valorizados na indústria de microeletrônica. Divisão de Desenvolvimento de Produtos e Negócios. Encarregada de assegurar o faturamento da empresa, a divisão se relaciona diretamente com os clientes da Seitec S.A., identifica necessidades do mercado, prospecta novos produtos e clientes. A área busca oportunidades de negócios e estabelece novas parcerias para a empresa. É um setor fundamental para consolidar o crescimento da Seitec no mercado nacional e mundial de semicondutores. Divisão de Fábrica. Uma das principais áreas de negócio da Seitec S.A.,
a divisão de fábrica é responsável pela manufatura dos circuitos integrados na unidade da empresa em Porto Alegre. Usando a tecnologia CMOS de 0,6 micrômetros, a fábrica da Seitec tem capacidade instalada para produzir 40 mil wafers por ano, o que corresponde a cerca de 250 milhões de chips por ano. A operação de 9.600 metros quadrados ocupa boa parte da estrutura física da Seitec. Nesta área, cerca de 1.300 metros são dedicados à sala limpa, um ambiente extremamente controlado com grau de limpeza superior ao do mais avançado bloco cirúrgico de um hospital moderno. É ali, no coração da fábrica da Seitec, que os chips são produzidos por meio de complexos processos. Para garantir total segurança no manuseio de insumos típicos desta indústria, rigorosos procedimentos são adotados na fábrica da Seitec. Entre eles, o controle minucioso do acesso à sala limpa e o monitoramento de produtos químicos especiais utilizados na produção dos chips. O objetivo é levar o Brasil à plena produção de circuitos integrados com risco zero de acidentes e níveis mundiais de produtividade. Divisão de Pesquisa e Desenvolvimento. Esta área da Seitec S.A. tem a responsabilidade de identificar novas tecnologias que possam gerar negócios e incrementar o grau de excelência dos processos produtivos da empresa. Também tem a missão de criar oportunidades de trabalho para profissionais diferenciados por meio de parcerias com universidades. Para dar o suporte administrativo adequado e permitir que as 4 unidades de negócios da empresa se dediquem às suas atividades fim, a Seitec S.A. conta com um setor administrativo financeiro que engloba as áreas financeira, jurídica, recursos humanos e comunicação e marketing. A Seitec S.A. é a única empresa da América Latina a ter uma fábrica e uma design house na mesma operação. Com 2 produtos projetados, já à disposição do mercado, um prototipado e outro em fase final de testes, a Seitec também se consolida como a mais importante empresa do setor de semicondutores do país. A partir de demandas específicas, também desenvolve produtos customizados, projetados de acordo com a necessidade de aplicação de cada cliente. O primeiro produto de prateleira desenvolvido pela Seitec S.A. é o CTC 11002, também conhecido como chip do boi, elemento base do chamado brinco eletrônico. O dispositivo de baixa frequência é direcionado ao mercado de identificação animal. Outro produto da Seitec S.A., já à disposição do mercado, é o CTC 13001, um chip de ultra alta frequência para múltiplas aplicações em logística, usado para controle de estoque, identificação de bagagens aéreas, de produtos para o varejo, de medicamentos, entre outras aplicações. A Seitec S.A. também está desenvolvendo outros projetos na área de identificação por radiofrequência, com o chip CTC 12000, um dispositivo de alta frequência, projetado para identificação e rastreabilidade de produtos perecíveis, entre eles bolsas de hemoderivados, proporcionando agilidade e precisão na coleta de dados. A partir de um acordo firmado com a Casa da Moeda do Brasil, a empresa também está desenvolvendo dispositivos para o passaporte brasileiro e o novo registro de identidade civil. Com o objetivo de divulgar seus produtos e prospectar novos clientes, a empresa vem participando frequentemente de importantes feiras de tecnologia e de negócios no Brasil e exterior. Além de garantir visibilidade para a marca Seitec S.A., a presença nesses eventos indica que a empresa está completamente inserida no mercado mundial de semicondutores e preparada para atender às demandas dos clientes. Isso aqui é uma das iniciativas estratégicas do Ministério para entrar em áreas que são fundamentais para vamos dizer assim, toda a estrutura tecnológica da indústria brasileira. Seitec S.A., uma empresa portadora de futuro, desenvolvendo a indústria microeletrônica nacional para conduzir o Brasil e o Rio Grande do Sul
a um novo nível em alta tecnologia. O século XXI será marcado pelo uso cada vez mais frequente da tecnologia da informação. Novos dispositivos eletrônicos e softwares têm levado a tecnologia a lugares nunca antes imaginados nas áreas da saúde, educação, cidadania e negócios. Inovação é a palavra-chave neste contexto. O grande desafio é colocar toda essa tecnologia ao alcance do maior número de pessoas. O Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer, o CTI, unidade do Ministério da Ciência e Tecnologia, trabalha com esse objetivo.
Localizado em Campinas, São Paulo, em meio a um polo tecnológico que reúne grandes universidades, centros de pesquisa e um parque industrial amplo, o CTI realiza trabalhos de pesquisa e desenvolvimento que seguem uma diretriz básica: fazer o elo entre a pesquisa, a indústria e a sociedade. Suas principais áreas de atuação são microeletrônica, componentes eletrônicos, qualificação e análise de produtos, sistemas, displays, software e aplicações de TI, como robótica, sistemas de suporte à decisão e tecnologias 3D para a indústria e medicina. O CTI Renato Archer tem 3 décadas de tradição na área de tecnologia da informação, colecionando diversas realizações pioneiras. Na década de 80, fomos responsáveis pelo primeiro marca-passo cardíaco do país, o primeiro projeto de um helicóptero robótico e a primeira demonstração oficial de uma urna eletrônica. Na década de 90, consolidamos nossa liderança em metodologias de qualificação de software e iniciamos uma atividade pioneira em prototipagem rápida para a medicina. Esta história pavimentou o nosso caminho, consolidando a capacidade da instituição de atuar decisivamente nas áreas de componentes eletrônicos, software e aplicações de TI. O CTI atua em todo o ciclo da microeletrônica, concepção de projetos de circuitos, prototipagem, encapsulamento e testes de qualidade. O domínio da tecnologia para projetar circuitos integrados, ou chips como são mais conhecidos, é fundamental para adequar estes dispositivos às características e necessidades da indústria brasileira. O CTI possui uma design house que conta com toda a infraestrutura para conduzir projetos de circuitos analógicos, digitais e radiofrequência. Além de abrigar um centro de design, o CTI também coordena o programa CI Brasil, possuindo um centro de treinamento de projetistas de circuitos eletrônicos. A formação de projetistas cria as bases para o Brasil ser autônomo em todo o ciclo de tecnologia da informação. O CTI atua no desenvolvimento de técnicas e processos para a confecção de microestruturas e empacotamento eletrônico. A interação entre os dispositivos eletrônicos, como chips, placas de circuitos impressos e displays, e o meio externo é uma área de pesquisa extensa. O empacotamento eletrônico foca na caracterização dos materiais que envolvem os dispositivos eletrônicos, avaliando suas propriedades elétricas, condições de desgaste e de estresse térmico e mecânico. O CTI tem competências em diversas áreas estratégicas, como a micro e nanotecnologia, nanolitografia, tecnologia de montagem de componentes e sistemas eletrônicos e estudos de novos materiais. Uma das aplicações deste conhecimento permite ao CTI pesquisar a produção de energia fotovoltaica. O projeto de células solares orgânicas traz uma nova dimensão para o aproveitamento da luz do sol ou artificial para produzir energia limpa. O Laboratório de Qualificação e Análise de Produtos Eletrônicos coloca o CTI ao nível dos centros de classe mundial na área de certificação de componentes eletrônicos. Os ensaios e testes são serviços tecnológicos que atestam a qualidade e agregam valor aos produtos. Isso torna possível aumentar a competitividade do setor de TI brasileiro e ampliar sua participação nos mercados interno e externo. Um dos projetos de grande repercussão é o Ambientronic, cujo objetivo é implantar normas ambientais de qualidade para a indústria brasileira. É importante ressaltar que pequenas, médias ou grandes empresas podem trabalhar conjuntamente com o CTI no desenvolvimento de serviços ou de projetos de inovação tecnológica. O CTI pode contribuir também para a captação de recursos para esses projetos. Uma das áreas de tecnologia aplicada do CTI, o Laboratório de Tecnologias Tridimensionais, coloca ao alcance da medicina, indústria e pesquisadores tecnologias tridimensionais e a prototipagem rápida para a construção de modelos virtuais e físicos perfeitos. Na área de engenharia industrial, a parceria entre o CTI e empresas possibilitou o desenvolvimento de centenas de protótipos de produtos.
As tecnologias tridimensionais têm importância fundamental na saúde pública. Por meio da computação gráfica e da prototipagem rápida, é possível planejar cirurgias de alta complexidade. No CTI nós recebemos imagens de mais de uma centena de hospitais de todo o país. Essas imagens são trabalhadas computacionalmente, são produzidas próteses específicas para cada paciente e o resultado final da cirurgia é extremamente favorável, tanto para o paciente quanto para o cirurgião. Esta tecnologia está disponível tanto para hospitais públicos como privados e já foi usada no planejamento de mais de 1.400 cirurgias. O software Inversalius, que possibilita transformar tomografias e ressonâncias magnéticas em modelos tridimensionais, foi desenvolvido no CTI. É um software livre, usado em 62 países, que pode ser baixado por qualquer pessoa e até ter seu código-fonte modificado. Na área de softwares, o CTI trabalha em várias frentes: avaliação e qualificação de produtos de software, testes de qualificação e consultoria em normas ISO e processos, tecnologias para desenvolvimento de software, em especial a construção em ambientes colaborativos e web de serviços, projetos de governo eletrônico, sistemas de suporte à decisão voltados para empresas e governo, segurança da informação, participando do consórcio internacional para estudar e caracterizar vírus e spywares. É o CTI quem realiza a manutenção e testes de segurança das urnas eletrônicas do Tribunal Superior Eleitoral. Interação homem-máquina é uma orientação básica de todo o trabalho de tecnologia da informação. Fruto de uma patente do CTI, a carteira digital é uma alternativa brasileira para a inclusão do computador na sala de aula. Sua tecnologia base é o tablet, uma superfície sensível ao toque que permite uma nova maneira de interação com o computador para alunos e professores. O CTI também pesquisa outras tecnologias de displays, além de possuir um laboratório de captura de movimento, utilizado em avaliações de ergonomia na interação homem-máquina com aplicações para medicina, esportes e animação 3D. O CTI é uma instituição de referência na área de displays do Brasil, atuando nas suas diversas frentes tecnológicas. Essa experiência nos direcionou a outros tópicos da interação homem-máquina, como carteira e lousa digital, além de avaliações ergonômicas. E para chegar onde o movimento humano não alcança, a tecnologia do CTI oferece soluções inovadoras. Dos laboratórios de robótica e visão computacional, surgem projetos para plataformas robóticas com diferentes utilizações. O foco das atividades deste grupo é no desenvolvimento de software e algoritmos para a visão robótica, visando a construção de veículos autônomos terrestres, aquáticos e aéreos. Diversos projetos são conduzidos por este grupo, como plataformas robóticas usadas para monitoramento ambiental, inspeção rural, bem como robótica pedagógica. Qualidade, inovação, excelência, tecnologia vivenciada na prática. Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer.